Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Rafael Veiga elege o adversário mais difícil de enfrentar no futebol brasileiro. Nos últimos anos, o time do Palmeiras emergiu como uma potência no futebol brasileiro, rivalizando de perto com o Flamengo em busca de títulos e glórias. Deixando para trás seus tradicionais rivais de São Paulo, o Verdão encontrou no rubro-negro carioca um adversário à altura, como destacado pelo meio-campista Rafael Veiga em entrevista ao Arena SBT. Para Veiga, enfrentar o Flamengo é uma experiência prazerosa devido à qualidade do time e à constante disputa por troféus entre os dois gigantes do futebol brasileiro. Ultimamente, por tudo que tem acontecido no futebol, o Flamengo mais dá trabalho. É bom jogar contra o Flamengo porque é um time bom também e tem brigado com a gente por títulos, disse Veiga. Tanto Palmeiras quanto Flamengo têm se destacado no cenário nacional, renovando sua competitividade a cada temporada e mantendo vivas as esperanças de novas conquistas com heróis improváveis. Enquanto o Palmeiras mantém uma estabilidade relativa em sua gestão e na liderança técnica de Abel Ferreira, o Flamengo enfrentou turbulências, com uma série de mudanças no comando técnico desde a saída de Jorge Jesus. Apesar das oscilações, o Flamengo continuou a levantar troféus, como a Copa do Brasil e a Libertadores em 2022 sob o comando de Dorival Júnior. No entanto, questões internas impediram a continuidade do trabalho, deixando o clube em constante busca por estabilidade e o retorno ao protagonismo que caracterizou sua história recente. Assim, a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo continua a definir o futebol brasileiro, alimentando as expectativas dos torcedores e prometendo grandes emoções em cada confronto entre esses gigantes do esporte nacional. Flamengo vai a São Paulo para fechar com reforço nível A pedido por Tite. Dirigentes do Flamengo viajaram para São Paulo nesta semana para fechar a contratação de um reforço de alto nível que o técnico Tite tanto pede para a diretoria. O clube terá até dia 7 para sacramentar o negócio. Os jogos importantes da nova temporada do futebol brasileiro irão começar em breve e Tite, treinador flamenguista, deseja ter o melhor time disponível em mãos para seguir fazendo seu trabalho. O começo de temporada do gigante carioca é bom. Inclusive, com cerca de 80% de aproveitamento, é o segundo melhor do futebol brasileiro, atrás apenas do Internacional. O time de Tite tem a melhor defesa da temporada. Justamente a defesa que Tite entende que precisa melhorar, e Léo Ortiz é o escolhido do treinador, desde que mesmo sua chegada do Mengão, ainda em 2023. De acordo com informações de Vene Casagrande, dirigentes do Flamengo viajaram para São Paulo em busca de tentar, enfim, depois de muita conversa, chegar a um acordo por Léo Ortiz. Ainda de acordo com a mesma fonte, é questão de tempo para que toda essa grande novela tenha um desfecho, uma vez que a janela do mercado da bola se fecha dia 7. Léo Ortiz encontra-se na mira do Flamengo há um bom tempo, antes mesmo de Tite chegar ao clube. Com o comandante, o interesse aumentou, já que o treinador confia muito no futebol do defensor. O que dificulta um acordo entre Fla e Léo Ortiz é o forte jogo que faz o Bragantino. O zagueiro quer jogar pelo Mengão, mas o time de Bragança Paulista bate o pé e pede um valor acima do que o Fla entende poder pagar. Peterson vira pauta no Atlético por polêmica e Quintinha chega de imediato ao Flamengo. O atacante Peterson surgiu muito bem no Flamengo no início de 2024. O jovem chamou a atenção por conta de suas boas atuações na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de acumular um gol e uma assistência em 3 atuações no principal torneio de base do país, o jogador, de 20 anos, foi chamado para compor o grupo profissional na largada do Campeonato Carioca. No time principal, Peterson entrou em campo nos empates com Nova Iguaçu e Portuguesa. Titular em ambas oportunidades, o atacante atuou 90 minutos em seu primeiro jogo e 89 no segundo. Apesar da grande perspectiva criada na torcida, Peterson não teve sequência no clube. O atacante, que já foi alvo do Barcelona da Espanha, acabou emprestado ao Atlético PR, com os direitos econômicos fixados em 3 milhões de euros, 16 milhões de reais. Neste meio de semana, informações da jornalista Monique Vilela com relação à situação do atacante na equipe paranaense chocaram os torcedores na web. Segundo a repórter, Peterson foi afastado do elenco do Atlético após cometer atos de indisciplina. A situação, não explicada oficialmente pelo clube, pode envolver horários e condições de treinos a serem cumpridos. Conforme Monique Vilela, o Atlético ainda estuda o que será feito com Peterson, que está emprestado pelo Flamengo até o final do ano. A direção atleticana estuda até mesmo devolver o jogador.
O cria do Flamengo teve um ótimo início pelo Furacão. Em seu primeiro e único jogo até agora, Peterson ingressou durante o segundo tempo e balançou as redes na vitória sobre o Londrina, em 10 de fevereiro. Dirigentes do Flamengo viajam a São Paulo para finalizar negociação por Léo Ortiz. O Flamengo se prepara para enfrentar o Madureira no próximo sábado, 02, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. Contudo, em paralelo a isso, dirigentes rubro-negros viajaram até São Paulo, onde vão finalizar as negociações com o Red Bull Bragantino por Léo Ortiz. Segundo o jornalista Vene Casagrande, dirigentes do Flamengo já foram para São Paulo definir os rumos das negociações por Léo Ortiz. A tendência é que o rubro-negro volte com o martelo batido, independentemente de contratar ou não o zagueiro. Antes de mais nada, vale lembrar que a diretoria do Flamengo acredita que caso o Red Bull Bragantino seja eliminado da pré-Libertadores, as chances de contratar Léo Ortiz aumentam. O clube paulista entra em campo nesta terça-feira 27, quando enfrenta o Águilas Douradas, às 21h30, horário de Brasília. Outro ponto que merece destaque é a proximidade para o fechamento da janela de transferências em 7 de março. Dessa forma, o Flamengo tem cerca de 10 dias para definir o futuro das negociações com o Red Bull Bragantino por Léo Ortiz. Em suma, a última oferta do Flamengo foi no valor de 7 milhões de euros fixos, 38 milhões de reais, mais 1 milhão de euros em bônus, 5 milhões de reais, totalizando cerca de 43 milhões de reais. Por outro lado, o Red Bull Bragantino quer receber 8,5 milhões de euros, 46 milhões de reais. Enquanto não tem um futuro definido, Léo Ortiz segue à disposição do Red Bull Bragantino. Grande destaque da equipe, o zagueiro deve ser titular no jogo desta terça-feira 27, contra o Águilas Douradas, pela pré-Libertadores. Opinião: Yerry Mina seria uma ótima opção para reforçar o Flamengo. O Flamengo está em busca de um jogador para reforçar o seu sistema defensivo, e diante disso passou a mirar a contratação do zagueiro Léo Ortiz. Titular do RB Bragantino, o jogador se vê cada vez mais distante do rubro-negro, que mesmo com altos valores oferecidos, não consegue avançar nas tratativas. A diretoria precisava observar outros nomes, principais que atuam no futebol europeu para a posição. O colombiano Yerry Mina seria uma opção interessante, e que chegaria para disputar posição no time titular do Mengão. Atualmente no Cagliari da Itália, Mina possui contrato válido somente até junho de 2024. Ele pode assinar um pré-contrato e se tornar um reforço sem custos para o time carioca. Conhecido no Brasil por ter se tornado o ídolo do Palmeiras, o colombiano possui rodagem por algumas das maiores equipes da Europa. Com passagem marcante por Barcelona e Everton, ele mostrar ter qualidade o suficiente para suprir as carências do clube. Porém, apesar de ser uma opção viável, o jogador pode vir a ser mais uma negociação difícil. Ele recusou algumas investidas de clubes brasileiros recentemente, e de momento tem preferência por continuar na Europa. Com uma idade já avançada, ele pode vir a perder espaço nos grandes centros, e seria facilmente atraído pelo projeto do Mengão. Claro que os dirigentes do Flamengo não monitoram o jogador, mas seria uma contratação de alto nível para um elenco já bastante qualificado. E você, torcedor? O que você acha da situação de Yerry Mina? Deixe a sua opinião nos comentários.